Tipicidade penal nada mais é do que a adequação exata entre a conduta do agente com aquilo que é descrito na lei penal. Então vamos citar como exemplo o crime de homicídio simples. O artigo 121 do Código Penal prescreve matar alguém. É o caput do artigo 121 que prevê o homicídio simples, que prevê comina pena de 6 a 12 anos. Então, determinada pessoa realmente matou alguém. Com a sua conduta voluntária, consciente, matou alguém. Veja, essa conduta se amolda ao tipo penal do artigo 121, que prescreve matar alguém e comina sua pena. Isso é tipicidade no direito penal. No Brasil, a tipicidade penal ela é composta por tipicidade formal e tipicidade material. A tipicidade formal nada mais é do que a presença de certos elementos, quais sejam a conduta, o resultado, o nexo de causalidade entre essa conduta e o resultado, e a tipicidade stricto sensu, que é aquela prevista na lei. Vale aqui consignar que ocorreu na década de 70 uma grande evolução do direito penal, uma evolução trazida por um penalista alemão chamado Klaus Roxin, que trouxe inovações para o direito penal e que refletiu, reverberou perante todo o globo no aspecto penal. Dentre essas mudanças, ele trouxe modificações com respeito à tipicidade. Nós temos que agregar à tipicidade penal mais elementos, porque os elementos já contidos, os elementos de ordem formal, a tipicidade formal, ela não é suficiente para abarcar e para trazer justiça aos casos concretos que são levados ao Poder Judiciário. Então, além de todos aqueles elementos contidos na tipicidade formal, tais como conduta, resultado, nexo de causalidade, tipicidade stricto sensu, nós temos que também analisar o crime, a tipicidade, do ponto de vista material. E ele traz os seguintes elementos: o resultado juridicamente relevante, traz a imputação objetiva da conduta, a imputação objetiva do resultado e a imputação subjetiva nos crimes dolosos. O julgador, ao analisar um processo, ele deve analisar da seguinte forma: ele deve ver se há tipicidade do ponto de vista formal e se há tipicidade do ponto de vista material. Então, focando aqui na tipicidade material, vamos aos elementos trazidos por Klaus Roxin. Ele traz o primeiro elemento, que é o resultado juridicamente relevante. Vamos citar aqui, a título de exemplo, o crime de bagatela, onde é aplicado o princípio da insignificância. Não tem sentido determinada pessoa ser levada à prisão se o agente não produziu um resultado juridicamente relevante, que trouxesse um risco grande para a sociedade e um prejuízo para essa sociedade, e muito menos para o ordenamento jurídico brasileiro. E temos exemplos diversos trazidos pela doutrina e que a gente vê na prática no dia a dia. Como, por exemplo, determinada pessoa adentra a um hipermercado e furta de repente um pacote de bala. Tem razoabilidade a justiça processar essa pessoa, condená-la, mandá-la à prisão por conta de R$10, R$20, R$30? Aí se aplica o princípio da insignificância nesses casos concretos. Então, por que se aplica o princípio da insignificância? Porque não houve um resultado jurídico relevante. Então, nesses casos, esse problema teria que ser resolvido por outra via e não pelo direito penal. O direito penal, em razão do princípio da subsidiariedade, ele deve ser utilizado apenas para casos realmente necessários. Nesse caso do princípio da insignificância, vale consignar, o STF já decidiu a respeito e trouxe alguns requisitos para a aplicação desse princípio. Agora, com relação à imputação objetiva da conduta, que é o segundo elemento da tipicidade material, o que seria criar um risco proibido? Vamos aos exemplos.
Vamos dar o exemplo de determinada pessoa que, infringindo a legislação de trânsito, ela ultrapassa a velocidade e anda aí pelas ruas a 120, 130 por hora dentro de uma cidade. Aí ela estaria criando um risco proibido. Então, se o agente não cria esse risco proibido pela lei, então ele não haverá de responder por esse crime, porque a tipicidade material não estaria presente. Incrementar o risco proibido seria aquela situação em que o agente, além de criar o risco proibido, ele incrementa esse risco. Nós podemos citar, a título de exemplo, a pessoa que atropela determinada vítima, estando ele andando em alta velocidade, descumprindo o Código de Trânsito brasileiro, mas que, além disso, depois de sofrido o acidente, depois de vitimado alguém, ele omite socorro a essa vítima. Ou seja, ele criou e incrementou o risco proibido. Com relação ao terceiro requisito da tipicidade material, imputação objetiva do resultado nada mais é do que uma conexão entre este resultado produzido com aquele risco ou com aquele incremento do risco que fora produzido pelo agente. E por último, nós temos a imputação subjetiva nos crimes dolosos. Nós sabemos que nos crimes dolosos há necessidade de ânimos, de vontade do agente de praticar determinada conduta. Então, resumindo, que a tipicidade material ela veio com Claus-Roxin, ou seja, depois da década de 70. E essa tipicidade é feita pelo juiz de direito. E ele deve aferir todos esses requisitos à luz do caso concreto, de forma casuística. Dito isso, eu espero que você tenha compreendido o assunto, mesmo que de forma superficial, e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.